Olá, amados de Deus. Que alegria é estar em contato de novo com vocês através desse nosso programa. Nosso objetivo é sempre o de anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre gente e que por graça Ele vem habitar em nós. E nós estamos aí apresentando os links na tela da sua TV, youtube.com/Biblilondrina 1 e facebook.com/Programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser realmente um aliado nosso. Nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que esse programa se mantenha. Nós temos custos e isto precisa ser cumprido. Nós contamos com as suas orações e com a divulgação para que ele alcance um público cada vez maior para a glória de Deus. Vamos às indicações de leitura dessa semana e já a gente volta. Olha aqui o livro de hoje, A Lei da Liberdade na Vida Espiritual. Este livro aqui, ele detalha a necessidade que nós temos, como os pássaros têm o céu para eles voarem e como os peixes têm a água para eles nadarem. Nós precisamos de um meio para nós nos desenvolvermos na vida cristã. A lei da liberdade é isto que este autor, Evan Hopkins, coloca como a realidade espiritual que nos tira da lei da escravatura. A lei do Velho Testamento mostrava a nossa pecaminosidade e reflete isto no caráter de Deus, porque a lei é pura, ela é santa, ela é boa, mas o que acontece? Eu sou uma pessoa perversa, pecadora, egoísta, e quando eu topo com aquela lei, eu simplesmente me escravizo, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu pratico. Agora, a lei da liberdade é exatamente o oposto, é Cristo sendo o meio por onde eu vou transitar. É uma obra muito importante. Cristo restaurou nossa liberdade, nos trazendo de volta a verdade. Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade aqui é a própria pessoa de Jesus, e nele nós temos a realidade espiritual de vivermos em liberdade. Não em libertinagem, mas em liberdade. Essa é a nossa indicação para você, um livro extraordinário e que, se o Senhor permitir, você vai ser conformado com a boa leitura que a gente está indicando aqui. Tá bom? De coração para coração.
Hoje nós gostaríamos de falar sobre crucificando o narcisismo. O humanismo é a via do homem em busca do altar, tendo o céu como limite. O cristianismo é a estrada do esvaziamento humano, tendo o humus como o seu leito. Vamos ver se a gente diz de novo. O humanismo é a via do homem em busca do altar, tendo o céu como limite. O cristianismo é a estrada do esvaziamento humano, tendo o humus, o chão, como seu leito. Se no humanismo o ser humano quer ser como Deus, no cristianismo Deus se torna homem. Homem na dimensão mais adequada. No humanismo, vê-se o ser humano exaltando-se, se tornando cada vez maior. No cristianismo, o ser humano sendo humilhado, Deus humano, totalmente humilde, homem humilde. No humanismo, o ser humano quer ser como Deus e se esforça para ser visto, reconhecido, aplaudido. No cristianismo, Deus é um homem humano, sem qualquer mania de onipotência ou de querer ser exaltado. É o Filho do Homem, na sua realidade mais legítima. Jesus, a encarnação de Deus, é o sujeito destituído de aspiração ao poder, à glória. Era uma pessoa vulgar, simples, um homem. Até mesmo para ser traído, um dos seus discípulos teve que dar um sinal, uma senha, beijá-lo. Ele era igual aos outros apóstolos, aos seus apóstolos. Não havia nenhuma distinção. Era uma pessoa sem ambição por altar, por trono, por pódio, por palanque, por plataforma, por púlpito, e sem nenhuma pira por degraus nas pirambeiras da vida. Ele não tinha isto. Era simples e humilde, manso e humilde de coração. O humanismo patrocina o alpinismo ao topo do poder. Queremos grandeza, elevação. É uma escalada pela hierarquia da glória, sendo o ópio que vicia as almas anãs dos pigmeus, que anseiam os lugares notáveis, de seres notórios. É a falência da queda, que gerou um estilo de gente carente e aspirante aos cumes. Há uma esteira rolante em busca da notoriedade. Isto é a pauta do humanismo. Toda criatura humana é carente. E muitos buscam suprir as suas carências de significado pelos aplausos dos outros carentes. Nós ficamos dependendo do que os outros pensam a nosso respeito. Não temos uma
realidade interna de sermos amados por um amor incondicional. No humanismo, os caras vivem encarando a sua aprovação pelos incentivos dos outros seres humanos também carentes. Por isso, vive-se na ditadura da cata às ovações, ao reconhecimento de plateias ávidas de espetáculos. A igreja atual, ela, de um modo geral, virou num teatro, onde os promotores da adoração se tornam em atores e o público em espectadores. As pessoas sobem aos altares para mostrar os seus talentos, suas aptidões e as outras pessoas estão embaixo aplaudindo aquilo. A humanidade toda é carente, mas não podemos usar a nossa carência para nos tornar ilustres diante do trono da graça. Na graça de Deus eu sou aceito, eu sou amado. Eu não preciso ter uma performance para tal. No cristianismo, a turma é ainda mais carente, embora as suas necessidades não sejam supridas pela aprovação alheia, mas pelo amor incondicional de Deus. Isto me dá uma segurança. Todos os cristãos verdadeiros vivem da suficiência de Cristo e jamais usarão o próximo como suporte para financiar a sua identidade. Não é o que você pensa a meu respeito, não é o que os outros dizem, é o que eu experimento à luz da palavra de Deus, o que Deus diz a meu respeito. Que eu sou uma nova criação, eu sou um amado eterno de Deus. No cristianismo nós somos carentes sim, mas nossa carência é suprida pelos altares do amor do Altíssimo. Não os altares das conveniências humanas. A aceitação de Cristo nos é bastante. O cristão legítimo se basta da suficiência de Cristo e do seu amor eterno. Quando eu me vejo amado por Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, isso me dá uma tranquilidade e uma consciência de que eu sou um amado de Deus. O profeta Jeremias, ele nos assegurou algo muito interessante. No capítulo 31, verso 3, que ele diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Amor eterno não tem data de validade, de perder a validade. Ele é amor eterno. Isto me dá uma serenidade muito profunda. Deus me ama. E isto me basta. Eu não preciso de outra realidade senão esta. É triste ver uma turma angariando os bravos e vivas da ovação nas redes sociais. É triste ver a adoração ser convertida em exibição de narcisistas que estão ali à busca de serem apreciados.
Muitos se levantam para adoração, mas na verdade eles querem admiração. Tanto os ministros de louvor como os ministros da pregação correm o risco de se tornarem o alvo do reconhecimento. E nós precisamos ser tratados desta área de modo específico. Eu vou ter uma paradinha aqui por um instante e já a gente volta. Você conhece o canal oficial da PIB Londrina no YouTube? Veja como é fácil acessar. No seu navegador, digite www.youtube.com/PIBLondrina1. Ao entrar na página do canal, clique em inscrever-se. Depois, clique em fazer login. Digite um e-mail do Gmail e a sua senha. Pronto! Você estará inscrito no nosso canal e poderá acessar todas as atualizações. Clique em Playlist. Aqui você encontrará a lista dos vídeos por temas, como o programa Café e Fé. Nesta lista você também terá todos os programas já exibidos na TV. Aqui em Cultos ao Vivo, você encontrará todas as nossas transmissões já exibidas na íntegra. E não se esqueça de clicar neste sininho, pois clicando aqui você será notificado por e-mail e pelo celular de nossas transmissões e atualizações. Viu como é fácil? Compartilhe e faça parte. Eu estava falando que a adoração ela é substituída pela admiração. As pessoas dizem que estão adorando, mas elas querem ser admiradas. E é um risco terrível. Isso por causa das ideias que na maioria das vezes não são nossas, não são... É um plágio. É um plágio plástico de imitação caricata, roubando a cena daquele a quem dizem ser a causa da adoração e da mensagem. Mas, de fato, quem está sendo reconhecido ali, que está sendo colocado em pauta, é o próprio pregador, ou o ministro de louvor. O apóstolo Paulo grita em 2 Coríntios 2,17, porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Não é um negócio de mercado, é uma realidade real de pregação. Se é o cristianismo que pregamos, por que não pregamos somente a Cristo? Porque o cristianismo é Cristo, não somos nós. Por que essa ênfase tremenda no personalismo, na ideia de ser o centro? É uma grande tragédia ao pregarmos a Cristo quando nos apresentamos como atores principais e protagonistas do filme. Nós queremos que nós sejamos vistos. Todos correm esse risco. O humanismo religioso é assim. Até fala de Jesus, mas ele é só
a azeitona da empada, como mero coadjuvante. Ele entra ali como Pilatos entrou no credo, simplesmente como alguma coisa, não como a realidade principal, como aquele que é a realidade. O que está em jogo é a nossa projeção, ou o papel que exercemos no cenário. Olhamos para o pregador e não para aquele a quem ele prega. Olhamos para a sua retórica, para a sua performance e não para a realidade espiritual. Paulo ainda continua dizendo em 2 Coríntios 4, 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós como servos, como vossos servos, por amor de Jesus. É Ele que recebe toda a glória. Nós estamos aqui agora a pensar na crucificação desse narcisismo, dessa ideia de querer ser o principal. Alguém disse que há 3 tentações especiais que assaltam os líderes cristãos. A tentação de brilhar, a tentação de queixar-se e a tentação de descansar. A tentação de que ele seja o astro, a tentação de se queixar com as circunstâncias e também essa de descansar, de não buscar a evolução. Não sei qual é a pior, mas a necessidade de ser sol e não lua é terrível. O desejo de ser a estrela, a fonte da luz, e não um planeta ou um satélite iluminado, é uma ambição luciferiana. A lua reflete a luz do sol e o cristão reflete a luz de Cristo. O que nós precisamos entender é isto. Meus amados, todo cuidado é pouco para estes ensimesmados, esses narcisos que se afogam na sua imagem refletida no poço. Estão embevecidos e eu tenho que ter cuidado comigo se eu não estou me alimentando de algum narcisismo interno. Precisamos, antes de tudo, de uma real experiência de nos vermos, de fato, crucificados juntamente com Cristo, para sermos livres desta síndrome de altar, dessa necessidade de ser consultado, dessa necessidade de ser estimado, dessa necessidade de ser apreciado. Eu preciso ser liberto. E isto só a obra de Cristo. Narcisos não podem ser afogados, eles precisam ser crucificados. Eles se afogam em si mesmos, nos seus próprios modos de pensar. Só a morte do velho Adão cheio de si, juntamente com Cristo, pode nos libertar dessa tendência de buscar significado do lado de fora. Eu preciso ganhar, de fato, esta realidade espiritual. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O C.S. Lewis fez uma observação muito pertinente aos pregadores que diz o seguinte: a recomendação feita a Pedro foi: apacenta as minhas ovelhas.
Não faça experiências com as minhas cobaias, nem mesmo ensine novos truques aos meus cães. O bom pregador, o pregador do Evangelho, é aquele que apacenta as ovelhas do Senhor. Não é aquele que o pau senta nas ovelhas, mas aqueles que apacentam as ovelhas do Senhor com a graça do Senhor. O objetivo do Evangelho é nos demover dos altares e nos levar realmente para o Calvário. Só adoradores crucificados podem adorar de verdade. Não tem outra opção. O objetivo do Evangelho é nos manter com os olhos em Cristo e fora das plataformas por meio da co-crucificação com o Senhor Jesus. O que você e eu temos sido? Narcisistas, insaciáveis de glória, de ovação, de reconhecimento, ou novas criaturas crucificadas com Cristo? Esta é uma questão que nós precisamos avaliar. Não nos deixemos enganar por ninguém. Esta vida aqui é passageira e há uma eternidade pela frente. Se não formos sinceros aqui, seremos incinerados por lá. Não é a sinceridade que nos salva, mas a salvação nos mantém sinceros. E eu não gostaria de viver uma aparência, uma coisa falsa. É a experiência da vida com Cristo. O que você e eu temos sido? Que vida é esta que nós estamos vivendo? Vida de novas criaturas ou vida de exibidores de condutas que têm uma plateia como avaliadora disto? Eu quero terminar esta mensagem aqui com a palavra do livro de Apocalipse, que diz de modo muito contundente. Apocalipse capítulo 21, verso 8. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Não é bom deixar de considerar isto. Não posso viver uma mentira. Os mentirosos estão fora do reino de Deus. E a pergunta: você já nasceu de novo? Essa é a única opção. E para nascer de novo, nós precisamos experimentar a nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. Ele não só morreu por mim, mas Ele me levou a morrer com Ele. Isto é o cerne do Evangelho. Esta é a mensagem que eu gostaria de deixar para você, de coração para coração. Até o nosso próximo programa.